Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para uma aula de geografia, tá? Com a nossa apostila, lá no capítulo 3. Mas antes de começarmos a nossa aula, a prof quer pedir para vocês estarem enviando a foto do trabalhinho de uma pesquisa que a prof pediu lá nas últimas aulas de geografia, que era para vocês fazerem uma pesquisa escrevendo sobre os diversos costumes e hábitos da população das diferentes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, as 5 regiões divididas no nosso país, e era para vocês estarem escrevendo sobre os costumes e hábitos de cada região, tá? Lembra, a prof falou, não precisa ser extenso, coloca lá Sul, qual que é o costume, o hábito dessa população. O Centro-Oeste é a mesma coisa, não precisa ser uma coisa muito extensa, tá? Então, a prof precisa que vocês registrem esse trabalhinho, que a prof precisa estar avaliando vocês. Combinado? Então, tá bom. Espero essas atividades, esse trabalhinho aí com as fotos. Então, vamos começar lá no capítulo 3, na página 178, tá? Que é Construindo a Sociedade, tá? Então, o que a gente vê nessa imagem ali? Abre a apostila na 178 e 179. Deixa aberta lá para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, no centro ali, o que tem? É o globo terrestre, não é mesmo? Em volta dele tem pessoas de mãos dadas. E essas pessoas são todas iguais? Não, né? Cada uma do seu jeito. Temos 3 perguntinhas ali para a gente estar conversando. O que a imagem de abertura representa? Acabamos de falar, É o globo, o novo mundo, onde a gente vive, e as pessoas diferentes, Quer dizer o quê? Que no nosso mundo não existem pessoas todas iguais, Então, existem pessoas diferentes. Você acha importante que as pessoas sejam diferentes umas das outras? Por quê? Imagine se todas as pessoas fossem iguais. Não é? Então, isso é muito importante que as pessoas sejam diferentes, para a nossa cultura, para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Tá? 3. Você acha possível aprender com as diferenças entre as pessoas? Muito, né? Até uma música, uma brincadeira, qualquer coisa assim diferente que eles contam pra gente, A gente conhecer uma pessoa lá diferente, um costume diferente. Nossa, que legal, eu não conhecia. Isso é muito importante. Na página 180 tem um textinho ali, diz assim, ó. O Brasil foi formado pela mistura de diferentes povos. Tudo começou com os indígenas, que já ocupavam o território que hoje chamamos de Brasil. Depois vieram os portugueses e os africanos. Desde então, o país em que vivemos sempre recebeu muitas pessoas de outros países. Então, quem morava primeiro aqui, antes lá de conhecer, de sabermos que aqui era Brasil? Moravam os indígenas, os índios. Aí, quando Pedro Álvares Cabral lá descobriu as terras brasileiras, eles são o Pedro Álvares Cabral e toda a sua turma que chegou nas nossas terras, eles eram os portugueses, isso mesmo. E de lá para tempos para cá, cada vez mais pessoas com descendências diferentes, veio pessoas de outros países vieram para o nosso país, o nosso Brasil. Tá? Ali temos as imagens, Olha quantas pessoas diferentes que chegaram no nosso Brasil, no nosso país.
Número 1. Você conhece a origem de seus familiares? Que origem vocês são? Italianos, alemães, de onde mais? Tá? Então, vocês vão escrever ali. Aí, sabe os hábitos que eles trouxeram de seus locais de origem? Quais são os hábitos? Às vezes lá nosso bisavô, nosso tataravô veio lá da Itália, veio lá de Portugal, né? E com os hábitos e foram passando de geração em geração. Então, isso que vocês vão colocar ali, tá bom? No exercício 2, você ou seus familiares conhecem pessoas que vieram de outros países? Caso conhece, quais países que essas pessoas vieram? Então, vão escrever ali, eu conheço tal pessoa que veio da Itália, tal pessoa veio da Alemanha, tá? Então, vocês vão escrever ali, tá bom? E a prof vai estar também deixando ali no nosso vídeo várias imagens de culturas que chegaram ao nosso Brasil, tá bom? Quero que vocês acompanhem, façam a leitura, tá? Observem cada imagem que a prof colocar ali, tá bom? Na página 181, nós, seres humanos, nascemos e crescemos em diferentes cidades, estados e países. Nossas famílias, por diferentes motivos, têm diferentes costumes. Cada família vive de um jeito e todas são muito importantes, né? Então, cada uma tem a sua origem, né? Às vezes, a minha família é de origem italiana, né? O meu tataravô veio direto da Itália, né? Então, toda a minha origem é de italianos, tá? Então, cada um tem a sua história para contar. No Brasil, é comum encontrarmos famílias de origem alemã, angolana, boliviana, chinesa, espanhola, francesa, indígena, italiana, japonesa, nigeriana, turca, entre milhares de outras, né? Muitas dessas famílias mantêm certos hábitos e costumes ligados ao lugar de onde vieram, que a prof conversou, né? Vai passando os costumes de geração para geração, tá? Aqui nós temos três alimentos, três tipos de comida e temos três bandeiras, né? Dos Estados Unidos, do Japão e da Itália. Aí o que vocês vão fazer? Vão ligar, esse a prof não vai mostrar aqui porque da prof já tá ligada, tá? Então, os três pratos ali, ó. Primeiro tem um sushi, um sashimi, da onde que veio esse? Muito fácil, né? A pizza, da onde? O cachorro quente, da onde? E vão ligar aos três países ali, tá bom? Cada comida em um país. Lá na página 182 tem uma curiosidade. Diz assim, ó. Acompanha a leitura com a prof. Você sabia que quem inventou a deliciosa macarronada não foram os italianos? Registros que datam do século 7 a.C. nos relatam que os etruscos, povo que viveu onde hoje está situada a Itália, já consumia algumas massas parecidas com a que comemos atualmente. O poeta romano Horácio cita em seus textos o consumo de uma massa similar à lasanha, que se chamava laganum. Olha que diferente. Mesmo não sendo uma criação 100% italiana, foram os cidadãos desse país os responsáveis por espalhar a cultura do consumo de massas, com variadas possibilidades de molhos. No Brasil, o consumo de massa também é muito comum. Isso se dá em parte porque muitos italianos vieram morar no nosso país, principalmente na cidade de São Paulo.
famosa por suas pizzas, as casas de massas, né? Então, antes mesmo, onde hoje é a Itália, já existia os etruscos, né? Que eles faziam lá uma massa, lá macarronada parecida, né? Os italianos que foram aperfeiçoando, tá? Aí no exercício 2 diz assim, ó, qual é a sua comida favorita? Né? Isso é com vocês. 3. Você sabe a origem da sua comida favorita? Então, vocês vão escrever lá no 2 qual é a sua comida favorita e vão ter que pesquisar da onde que veio essa comida, tá bom? E vão escrever ali também. Outros hábitos importantes. Cada um dos povos que vieram para o Brasil trouxe muito mais do que hábitos alimentares. Muitas das tradições estrangeiras estão ligadas a danças, artes marciais, festas folclóricas. Então, todas as atividades são o quê? Vindas de outro país, para o nosso país, né? Para o Brasil. Aqui na página 183 tem 4 imagens. A primeira lá, a capoeira. A segunda, Kung Fu. Terceiro, o judô. E a última, o hip hop. Cada um desses aqui, ó, tá escrito lá. De onde que surgiu? Ó, a capoeira. De onde que ela surgiu? Ela surgiu no Brasil, a partir da influência dos africanos escravizados. Então, a capoeira, ela é brasileira, né? O segundo ali, o Kung Fu. Kung Fu veio da China. O judô é uma arte marcial vinda do Japão. E o hip hop veio dos Estados Unidos. Tá? Então, as 4 imagens ali e contando da onde que veio, da onde que surgiu. Tá? Eu vou deixar mais algumas atividades, algumas imagens para vocês estarem observando ali de algumas artes, de festas, né, festas folclóricas que também vieram de outros países que hoje nós temos no Brasil, tá bom? Acompanhem também. Número 1. Das atividades acima, somente uma não é uma arte marcial, mas um movimento cultural ligado à música, dança e estilo de vida. Você sabe qual é? Então, qual que é uma dança ali? A única que é dança aqui é o hip hop, tá? Então, isso que eu escrevi ali, que é o hip hop. Aqui tá falando, saiba mais. Ó, acompanhe a leitura com a prof. A capoeira nasceu no Brasil. É uma atividade praticada em grupo por pessoas de todas as idades. Atualmente presente em cerca de 150 países. A capoeira surgiu no período da escravidão, como forma de proteção e recreação dos negros escravizados. Era praticada geralmente em espaços próximos à senzala e promovia a manutenção da cultura e da saúde, além de alívio para o trabalho abusivo ao qual os africanos eram submetidos. Além da capoeira, muitas atividades físicas que praticamos são realizadas em grupo. Então, a capoeira surgiu lá no período da escravidão, que a prof já comentou com vocês, tá? Então, o que acontecia? Eles estavam, imagine, só trabalhando lá, tinham que fazer alguma coisa para eles terem um exercício físico no corpo, né? Para não ficarem doentes também, tá? Então, a capoeira, ela nasceu no Brasil, né? No tempo da escravidão. Isso é uma curiosidade para nós, tá? Aqui na página 184, era um trabalho para a gente fazer também em sala, mas eu vou pedir assim para vocês. Aqui vai ser uma pesquisa que eu quero que vocês façam. Vai deixar também tudo escrito lá no final
do vídeo como que é. Então, a Pro vai explicar assim, ó. Aqui tá falando em cima que é para vocês pesquisarem o local de origem da família de vocês, tá? Ah, minha origem é italiana, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ali tá falando, crie um painel, tá? Esquece o painel, vocês vão fazer uma folha ao maço também. Vão escrever lá, origem da minha família, é o título do trabalho, tá? O que vocês vão fazer? Vão pesquisar tudo que vocês quiserem, tiver curiosidade sobre a origem da família de vocês. Ó, a prof vai dar aqui, ó, comidas típicas, o que veio de lá, o que é comida típica da Itália, brincadeiras, quais brincadeiras da Itália, costumes, quais são os costumes, a vestimenta, as roupas que eles usam, pode colar figuras, tá? Pode ser colorido, pode imprimir lá só o contorno da figura e vocês estarem pintando, do jeito de vocês. Se vocês às vezes até encontram em revistas, jornais, alguma coisa, podem estar colando, tá? Escrevem sobre e daí fazem essa colagem também de figuras, de gravuras, tá? O que mais que pode ter? Algum objeto que veio de lá. Às vezes vocês têm em casa um objeto, né, da família que veio, a origem da família. Ah, essa daqui é do meu tataravô, né? Mostra para a prof, tá? Festas, como que eram as festas da origem da família de vocês, tá? Como que é da Itália? Como que é o tipo de festas da Itália, tá? Então, esse é um trabalhinho avaliativo também, tá? Façam e colocam, tiram foto e mandam para a prof. Combinado? Na página 185, diferentes culturas no Brasil. Os costumes e as tradições que os diferentes povos trouxeram para o Brasil enriqueceram nossa história e a nossa cultura. Como as construções, as formas de cultivo da terra, as profissões, os hábitos religiosos e a maneira de organizar o espaço. Em alguns estados do Brasil, pode-se perceber certas influências de forma bem clara. Então, tudo isso que a gente está falando, os costumes que vieram de outros países que estão presentes no nosso país, tá? Observe as fotos e relate as características encontradas. Então, aqui nós temos 4 imagens, tá? Lá na página 185, que a prof está falando. Então, o primeiro desenho ali, ó. Casa com estrutura em chamel, uma marca da imigração alemã no Brasil. Nós encontramos muitas casas desse estilo em certos lugares do Brasil, né? No segundo ali, ó, fachada de casa em Paraty. Os azulejos que tomam conta da frente da moradia são a marca de imigração portuguesa. Então, ali, ó, dá para ver bem, né, as lajotas formando desenhos, né? Foz do Iguaçu, no Paraná, é famosa por receber muçulmanos de vários países do mundo. Na fotografia mostra uma mesquita. Mesquita o que é? É a igreja dos muçulmanos, tá? E a última foto ali é a perspectiva de planta da cidade do Rio de Janeiro, tá? Como que é a cidade, tá bom? Aí diz assim, explore as características das imagens e a partir da leitura das legendas, relate suas origens. Aqui a prof não vai pedir esse trabalhinho, porque vocês já vão estar olhando, pesquisando sobre o país de origem da família de vocês, tá? Que é praticamente, vocês escolherem aqui um país, vai ser, vamos conversar sobre cada um depois, tá? Depois cada um pode mandar o vídeo explicando também
do país de origem da sua família, tá? Aí a prof pode estar passando para os colegas também para assistirem, né? Então, esse aqui não precisa fazer, tá? Só o trabalhinho sobre a origem da família, tá bom? Lá na página 186. Existem várias formas de identificarmos a cultura de determinado lugar. Pode ser pela língua falada, pelas vestimentas, pelas festas, pelas músicas e também pela comida. Certos tipos de comida e modos de preparo são únicos. Cada povo tem seu próprio modo de cozinhar. Há pratos feitos no Brasil, por exemplo, que são poucos conhecidos em outras partes do mundo. E mesmo entre nós brasileiros, ainda há muita coisa para aprender, né? Um prato típico do Brasil é o arroz com feijão. Que delícia! Essa combinação não existe somente em nosso país, mas é normalmente associada à cultura brasileira. Tá? Então, ali tem um belo prato no arroz com feijão, bife, salada. Deu até fome. Aí vocês vão responder ali o que é, se você gosta de comer arroz com feijão. Gostam? Vocês comem? Bom. Se você não gosta desse prato, escreva a sua comida favorita. O que será que vocês comem? 4. Quais acompanhamentos você gosta de comer nas suas refeições? Então, aqui é a resposta pessoal, né? Vocês vão marcar um X no que vocês comem, que vocês gostam de estar comendo ali junto com o arroz, feijão, ou só com feijão, ou só com arroz, o que vocês comem, né? Tem várias opções ali, ó. Tem o bife, tem o frango, abobrinha, batata frita, tomate, alface, outros. Se vocês não gostam de nenhum daqueles ali, ou gostam de um ou dois só, e querem escrever outros que não está presente ali, vocês vão escrever naquela linha, tá bom? Aqui na 187 é uma organização, né? Só umas flechinhas ali indicando sobre a cultura, né? Olha lá, cultura pode ser analisada por diferentes objetos. Por exemplo, essa parte vermelha aqui é a que a prof pediu no trabalhinho de vocês, né? Ó, arquitetura, artesanato, vestimentas, comida, festas típicas, né? Tudo que acontece na cultura de uma determinada região, de um determinado país, tá? Com isso, podemos compreender os aspectos como, né, o processo da ocupação, como que eles viviam, né, a presença de imigrantes, características do clima, né, como que era lá. Tá? Então, tudo isso vocês vão escrever lá no trabalhinho de vocês, né, que a prof já falou. Número 1. Quais os itens abaixo podem identificar diferentes culturas? Vocês vão fazer um X no que pode ser, e a gente fala, esse aqui é típico de uma cultura africana, típico da africana, né? De uma cultura japonesa. Tá? Então, ali, ó, número 1. A gente pode falar que comida é uma cultura? Sim, né? Uma comida de um lugar diferente. Né? Vestimenta. Vestimenta também a gente pode falar que é de diferente. Será que todo país veste as mesmas roupas? Não, né? Peso. Peso? Será que o peso de uma pessoa pode influenciar? Pode ser de uma cultura? Não, né? Modo de falar. Arquitetura. Altura. Música. Idade. Gato. Então, vocês vão fazer um X lá no que podemos identificar as culturas diferentes, tá bom? Aí, 2. Faça uma pesquisa e descubra. Isso aqui, papai lá que gosta de futebol e coisa, vai ajudar vocês, tá? Ó, o país que venceu o último campeonato mundial de futebol. Qual país será que venceu? Vai contar aqui para vocês, tá? É uma pesquisa, para vai contar, vocês fazem as outras ali. Então, foi a Alemanha, tá? Aí, B.
um prato típico desse país. Então, vocês vão pesquisar um prato típico da Alemanha, tá bom? E na C, uma cidade brasileira com fortes traços culturais desse país. Então, uma cidade aqui do nosso país, tá? Que ela tem fortes traços culturais da Alemanha. Tem construções idênticas da Alemanha, tá? Então, qual vai ser essa cidade? Vai ajudar vocês aqui e vou contar que é Blumenau, lá de Santa Catarina. Tem muitas construções alemãs em Blumenau, tá bom? Vocês pesquisam a letra B ali, o prato típico da Alemanha. Combinado? Na página 188, diz assim, ó. Abaixo temos o mapa do Brasil com a divisão entre os estados brasileiros. Com a ajuda de um atlas geográfico, identifique e pinte de vermelho o estado em que você mora e realize a atividade a seguir. Então, o mapa já está aqui, tá? Então, só vocês vão encontrar onde que está o Paraná, tá? Qual que é o estado? Paraná, tá? Então, nós vamos pintar de vermelho o nosso estado ali, que é o estado do Paraná, tá bom? Daí, letra A. Escreva o nome do estado em que você mora. Paraná. B. Cite uma comida típica do estado em que você mora. Aqui vocês vão fazer uma pesquisinha, tá? Vamos lá. Comida típica do Paraná. O que vocês vão escrever ali? C. Cite uma festa típica desse lugar. Também. Faz lá a pesquisa e coloca ali o que vocês encontraram, tá? D. Escreva uma frase sobre o estado em que você mora. Tá? Aqui vai ser pessoal. Cada um vai escrever uma frase sobre o seu estado, tá bom? E a última página aqui é um trabalho avaliativo também, que a prof vai pedir para vocês. E é um vídeo que vocês precisam me mandar, tá? Preciso avaliar vocês. E o que vocês vão fazer? Ó, diz assim, ó. Nosso maior tesouro. O prof vai fazer a leitura ali e daí explica para vocês. Combinado? Ó, traga de sua casa objetos que representam para você pessoas especiais. Pai, mãe, tios, avós, primos, amigos. De preferência a objetos pequenos que contêm alguma história dessa pessoa. Providencie uma caixa de papelão pequena com uma caixa de sapatos. Decore como se fosse uma arca do tesouro para guardar os objetos que se trouxe de casa. Antes de depositar seus tesouros na arca, mostre para seus colegas e explique para eles o que representa para você. Leve a sua arca de volta para casa com os tesouros. Então, o que vocês vão fazer aqui? Como a gente não pode fazer essa atividade na sala, tá? O que vocês vão fazer? Vão pegar uma caixa, igual tá falando ali, uma caixa de sapato, tá? Não precisa fazer, só coloca um papel ali, alguma coisa colorido, para vocês fazerem que é o tesouro de vocês, tá? E o que vocês vão colocar dentro? Minha mãe tem guardado aqui um óculos que era da bisavó. Eu tenho uma cadeirinha. Eu tenho uma cadeirinha que o meu avô fez para mim. Tá? Quando eu era pequena, ele fez uma cadeirinha e eu tenho ela até hoje. O Samuel usou a cadeirinha, a Letícia está usando a cadeirinha agora. Tá? Então, esse é um objeto que eu guardo com muito carinho, que foi o meu avô que fez. E ele, meu avô de origem italiana, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar objetos e vão colocar dentro dessa caixa. Se for, às vezes, um objeto, né, igual da prof, que é uma cadeirinha, né, ela não é tão grande, né? Ela é para criança pequena mesmo, mas não caberia numa caixa de sapato, né? Então, se vocês têm, às vezes, alguma coisa maior, não precisa fazer a caixa. Pega lá o objeto, a mãe, o pai lá tá filmando vocês e vocês vão me contar. Olha, prof,
esse, digamos aqui, ó, para eu estar com, digamos daqui, a minha cadeirinha, tá? Então, esse daqui é o objeto que minha mãe tem, que era do avô, do meu bisavô, do meu tataravô, da minha tataravó, tá? Que é um objeto muito especial para mim, tá? Para nossa família e conta da onde que veio, qual a origem do objeto, tá bom? Não precisa escrever nada, tá? É só o vídeo que a prof quer de vocês, tá? Pode ser coisa rápida, ali 1 minuto, 40 segundos, do jeitinho de vocês, tá bom? Só para mostrar o objeto e contar qual é a origem, tá bom? Também um trabalhinho avaliativo, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tô esperando as atividades. Tchau, tchau, turminha!